Você acha que o mais Márcio foi nada muito disso. injustiçado ou não? Está sendo muito injustiçado? Ah, cara, eu já Você tinha manteve falado, contato com ele? eu já tinha direto? falado isso, né? Assim, eu acho que as coisas têm que ser resolvidas na justiça. É assim que tem que ser feito. Não adianta eu ficar te cancelando na internet. Tem que ir pra justiça, tem que provar. É. As coisas funcionam assim. Tem que ser, eu tenho que provar que foi feito. Eu posso falar pelo que eu vivi. Eu não tive um problema, tinha um ambiente ótimo de trabalho. Quem falou ao contrário está mentindo. Nunca viu nada de diferente ali? Nunca vi nada de diferente, nada. Márcio foi muito importante para mim, abriu portas pra cacete, foi muito generoso comigo. Nunca vi o Márcio gritar, dar um oi diferente para alguém, de esporro, nada, sempre com carinho, com educação, às vezes com firmeza, mas sem grosseria. O Márcio tinha uma característica que eu acho muito legal, que eu até achei também bem. Deixa eu tentar achar um. Eu não gostei de ter ouvido isso em algum momento, que numa das Os depoimentos. os ali. depoimentos, que ele era muito bom para que a gente ficasse Na mão dele. na mão dele. Porra, aí eu não consigo entender. Se o chefe é um filho da puta, ele é ruim, mas se ele é bom, ele é filho da puta também. É. E o Márcio foi do cacete comigo, todas as minhas negociações de aumento. Eu conversava com ele, ele falava comigo, dizia qual era o caminho, quanto eu deveria pedir, qual percentual, como eu poderia abordar, como deveria ser feito. Pô, vocês sabem, a minha esposa teve câncer de mama. Pô, quando eu falei pro Márcio, ele foi o primeiro a falar comigo, cara, nem precisa vir. Nem precisa vir ao trabalho. Vai cuidar dela. Vai fazer tudo que você tem que fazer. Me coloca à disposição para você, o que você precisar. Me liga, a hora que for, momento que for. Sabe? Porra, o cara podia falar, pô, bicho, tu tem o teu plano aí, vá à luta, entendeu? Aí ele conseguiu coisas que o plano não cobriu na cirurgia. Ele foi lá brigar na Globo, para a Globo cobrir situações que ela fez ela tirou um pedaço, né, da mama, e aí na própria cirurgia, o ideal, o médico dela pediu que se um cirurgião plástico também estivesse na mesa de cirurgia para poder fazer, que era um pedaço, uma reconstituição e tal, né? E o plano não cobriria isso. Seria um outro processo sequer. Ele foi lá, brigou. Conseguiu um aparelho lá que também não foi autorizado pelo plano, que era para poder fazer análise na hora, assim que retirasse, sabe? Ele foi muito importante nesse processo. Me indicou pessoas para falar, cara, fala com ela. Se não conseguir resolver, fala comigo. Foi isso. Falou para mim isso, não precisa vir. Vem quando você estiver bem. Quando ela estiver bem, se ela não estiver bem, fica ao lado dela. Você manda as suas demandas de casa, não precisa vir, a gente manda para você. E outras, se tiver enrolado lá, nem te mando demanda. Não precisa nem fazer. Se você não tiver com cabeça, caramba. Então, assim, eu sou muito grato, sim, ao que eu fiz. E o que eu falo, o que eu vivi. Você estava naquela fatídica festa lá, não? Não era do Zorra na época. O que eu tava era na tal da reunião, que foi onde a coisa desandou, começou ali. Eu estava nessa reunião na casa dele, na casa do Márcio, que foi uma reunião que era para falar sobre um novo projeto, que era o projeto que acabou virando o Fora de Hora. Fora de Hora, é isso. Eu estava nessa reunião, eu não tinha sido, ainda não era um dos roteiristas. Que ela queria fazer, né? Então, tudo começa assim, ela queria fazer um projeto... Parecido com aquele que ela fazia, Furo MTV. né? Aí ela procurou ele e falou, quero fazer um programa assim, assim, com o Bento. Isso, um programa assim, assensado. Aí ele falou, tudo bem, vamos fazer então, vamos escolher uns roteiristas para fazer um programa de bancada desse jeito. Só que não pode ser o Furo MTV, fazer algumas coisas diferentes. E aí, eles começaram a trabalhar no texto, quando chegou na hora, foi feita uma reunião, sei lá, 30 pessoas, entre atores, roteiristas e algumas pessoas lá para poder ler os textos. E quando chegou na leitura dos textos, quando terminou, ela não gostou. E é justo também, não tem problema, cada um com seu cada um. Aí, pô, tudo bem, se não gostou, o que você não gostou? Os repórteres estão mais engraçados do que os apresentadores. Na época, os apresentadores, o Paulo Vieira tinha acabado de chegar na Globo, seria ela e o Paulo Vieira, e ela não gostou, não ficou satisfeita. E aí falou, não, tudo bem, então a gente faz o seguinte, você escolhe aí uns roteiristas aqui, os que você conhece, para poder recalibrar, fazer de novo.
outra coisa, assistente para ficar do jeito que você aprove. E aí começou a ficar um clima ruim, porque ela começou a falar, olha, gente, esse programa é o furo, claramente é o furo, é parecido e tal, e a ideia era essa mesmo, que era um programa de bancada. Se for assim, eu quero fazer só com as pessoas que trabalharam comigo, que eu vou sentir que eu vou estar traindo meus amigos se eu não fizer com eles. Então ela começou a pedir que fosse que o Bento fosse o apresentador, que era o apresentador antigo, e que fosse com os roteiristas, as pessoas que trabalharam com ela. E aí começou a criar um clima que tem um monte de roteirista na mesa, tem um monte de gente, outros... Tinha o Paulo, que tinha acabado de chegar na Globo. O Paulo, engraçado que o Paulo ficava assim, gente, eu sou só gratidão. Entendeu? Assim, do tipo, se não... E ele estourou, né? E ele estourou. Então começou a criar um clima ruim, que era, eu só faço se for com a minha equipe, se faço com a minha equipe. Cara, eu sou um cara descolado, assim, Alexandre, eu tava ali pra trabalhar, sempre fui um cara que não fiquei muito... Eu caguei, mas teve gente que ficou ofendida, porque, pô, você tá ali, é roteirista, trabalha, faz o texto, a gente quer trabalhar com outro, parece que o texto é ruim. Eu caguei. Aí eu falar pra ela, eu sou um cara zona norte suburbano muito simples. Aí eu falar, caguei, tá bom, a gente faz outro, tal, mesmo, sabe, vai apetecer ficar triste, bolado com isso. E aí ficou uma situação, um clima horroroso na sala. Aí começou o pessoal a levantar, ficou ali um núcleozinho conversando com ela, o Márcio, o Diniz, acho que o Edu Crier também. Tinha uma galera, alguns amigos ficam tentando conversar com ela para tentar ver o que conseguiria fazer. Resultado. Chegou durante a semana, ela botou o pé firme e falou, não, só faço se for com a minha galera. Só faço se for com o meu time. Sendo que tinha sido montado uma equipe, já começaram a pensar no elenco, já tinha uma ideia jogada já para a direção tinha curtido a ideia. E aí eu acho que ela fez uma coisa assim, tipo, joguei, fiz um all-in. Então não vai ter, porque eu só faço com a minha galera. Aí, resultado, então tá bom. Então, aí seguiram um projeto. Botaram a Renata Gaspar, que é maravilhosa, brilhante no lugar. Apresentaram pro Xirelê na época, o Xirelê gostou, aprovou, o projeto foi adiante. E aí, meu amigo, aí começaram porque ela achou que assim, aí fui roubada, o projeto era meu, uma ideia de um programa que já existia, aí começou a dar essa merda, levou no Compliance da Globo, que tá sendo assédio moral, e aí o programa começou, aí foi pro ar e segue. Então assim, eu posso falar o que eu vi, eu estava na reunião e foi isso que aconteceu. E o que não é, inclusive, não é o que está escrito na Piauí na época na revista. Porque eu estava lá e eu posso falar. O que eu vi lá foi uma cena constrangedora, da gente poder, alguns roteiristas meio sem saber o que fazer, alguns atores também não entendendo muito o que estava acontecendo. Pô, ela chorou durante essa reunião. Sim, eu não sei qual o estalo que deu ali nela, mas ela começou... E isso, sim, você pode confirmar isso com qualquer pessoa que estava lá, tá? Dizendo que era muito feliz na MTV, que se não tivesse acabado não sairia de lá. Eu não sei qual foi o gatilho que deu, qual foi o problema, mas criou um clima muito ruim, acabou que o programa foi pro ar e aí ali começou um rompimento, porque, cara, ela foi pro Globo como estrela do Zorra, e ela foi muito bem no Zorra, porque a gente também tinha uma puta equipe, roteiristas bons pra caramba, então criaram muitos personagens bons pra ela, muita coisa legal. Eu sempre falo, Alexandre, gênio, sabe? Você tem gente que, pessoas que são ótimos atores, ótimos comediantes, mas, meu amigo, a equipe é tipo futebol. Você pode ter um puta de um jogador, você pode ter o Messi, tu vai botar o Messi, meu amigo, no Mesquita, você tem que estar estrutura, tem que estar tudo. Então a gente sempre pensava o seguinte, tem que ter um texto legal, tem que a equipe ser boa, tudo para poder fazer o cara brilhar. Porque aí quando você constrói toda uma equipe, atores bons trabalhando juntos, o caramba, a estrela, o cara cresce, entendeu? Então isso é muito importante você ter isso. E acho que todos os projetos que eu trabalhei lá na Globo, Escolinha, Zorra, tá no ar, cara, eu não tive um problema, nada de relacionamento, uma parada legal. Agora, mais uma vez, é a minha visão de quem tava lá e quem não sofreu nenhum tipo, não tive um problema. Só um clima legal,
Então eu vi gente falando, pô, o ambiente era mentira, o ambiente era bom de trabalho, sempre foi bom, sempre foi bem discutido, tudo discutido. O Tá No Ar acabou por uma opção da galera lá que trabalhava lá, porque achavam que era legal sair por cima, não ter um tempo de começar a ficar se repetindo ou caindo. Então foi uma opção também. Então, assim, eu tenho uma relação, eu posso falar do que vivi. E o que eu convivi com o Márcio, eu tenho um sentimento de gratidão por ele fez por mim, ter me ajudado na situação da minha esposa, por me abrir portas, por me apoiar em vários momentos. E sinceramente, eu não vejo, nunca vi e não consigo ver nele o cara que é o predador sexual, o cara que agride, que, sei lá, apertava a mulher não sei aonde, pau pra fora, não sei onde, agarrava. Eu não consigo ver isso. Não consigo mesmo. O que eu acho que ele pode ter errado, e aí é uma interpretação, cada um vai interpretar de um jeito. A gente tinha um ambiente muito legal, muito bacana, de amizade, de brincadeiras de quinta série mesmo. Tinha mesmo, era uma coisa babaca, às vezes o pessoal achar que era putaria, não tinha coisa de putaria, ninguém ficava transando, né? Ninguém. É um ambiente de amizade, de carinho. Então, assim, por exemplo, eu passava aqui, vou te dar um exemplo aqui prático. Ele ter sido muito amigo e menos chefe, é isso? Eu passava aqui, e aí eu roçava ali Diminuto. no ombro do Alexandre. Aí o Alexandre falava, porra, qual é? Aí você ia falar assim, no ombro dele pode, no meu não. E era o que acontecia. Sabe? Era o tipo de comentário que acontecia entre a gente brincando. Então, talvez pode ser isso. Poderia ser mais chefe. Mais chefe e menos amigão. E menos amigo. Mas aí, você quer um cara que é mais amigo ou você quer um cara que é mais chefe? Então, talvez ele, como tenha saído de um cargo para o outro, talvez não tenha entendido isso. E eu acho que ele entende isso também. Ele assume que tem alguns erros. Mas ele, obviamente, não aceita coisas que colocam na conta dele que, por exemplo, eu acho que não existiram. Mas cada um sabe o que viveu. Eu sei o que vivi. Vivi anos ótimos lá. Sou muito grato a ele, muito grato ao que a Globo fez por mim. Me colocou num lugar de profissional que eu não achava que conseguiria chegar. Então, assim, tenho contato com ele, falo com ele quando posso. E ele tá vivendo em função disso, né, cara? Vários anos, então, né? E é triste essa situação, porque o cara não consegue dar prosseguimento na vida, cara, sabe? O cara não consegue prosseguir na vida. Ele cai no banheiro, Vaguinho. Cai no banheiro, tá. Mas enfim, você deletou a Dani Calabresa, então, né? assim, E o próximo, deixa eu só botar o próximo, que é ele. Tá. Eu acho que é ele, né, Fabrício? Aí a gente já fala dele. Porque assim, você não consegue dar prosseguimento na sua vida, sabe? Sim, a vida dele parou. Então eu acho isso uma injustiça. Se você me acusa de alguma coisa, você vai pra justiça e você vai provar o que você tá me acusando. Cabe a você o ônus. Não, você tá me acusando, você vai me acusar, vai botar a prova que você tá me acusando, e você vai lá e eu vou ser inocentado ou você condenado. Enquanto isso não acontece, como é que faz pra viver, pra seguir a vida? Como é que ele tá seguindo? Você que fala com ele de vez em quando. Cara, difícil pra ele, né? Tu imagina. Tem ajuda profissional, né? Psicólogo. Muito. Tá gastando dinheiro com advogado. Deve gastar, assim. A gente não entra nessas questões de... Mas, pô, o cara tem que ter um veredito, tem que ter uma situação que pra poder seguir a vida, fazendo as coisas, coisa que encerrar ele acredita. aquele ciclo, né? E resolver aquilo. Então, assim, são 2, 3 anos, sei lá, que a coisa não anda, não vai, não sai para um lado, não vai para um outro, a coisa não tem uma definição, e é ruim pra caramba isso, porque as pessoas estão ali. A situação não anda, ele não tem a possibilidade de fazer uma outra coisa da vida, de provar a inocência, ou se for culpado de alguma coisa que ele pague. O que eu acho é o seguinte, o lugar para se discutir isso não é no Twitter, não é no Instagram, não é na rede social, não é no TikTok, é na justiça. E lá tem que ser definido, de forma justa. O nome é esse, é justiça. Então, que seja feito justiça, no caso. Eu fico triste porque o cara tem família, tem 2 filhas, e quer seguir a vida. E é talentoso, né? Tinha muito o que fazer ainda. É jovem, um cara que tem vida, tem lenha, porque deve ter
O Márcio é um cara que é uma fábrica de ideias. Workaholic. Acho que também isso pode ser um problema dele. Tem gente que entende que tem gente que gosta de trabalhar mais, outros trabalhar menos. Faz parte. Mas, mais uma vez, gente, assim, o que eu falo sempre nesse caso, o que eu vivenciei, tá? Pode ser que para você que trabalhou lá, ou para você deve vestir de forma diferente, você tenha visto coisas que eu não vi. Eu não vi nada, não vivenciei nada. Minha relação lá, naquele momento, nos programas junto com ele, uma relação bacana, harmoniosa, criativa, sabe? É só você ver, cara, você pega os vídeos, todos os vídeos de bastidores, de tudo tá no ar, cara. É uma família muito legal, uma amizade mesmo, cara. Gente que era muito amiga, sabe? De quando acabou o programa, das pessoas chorarem abraçadas, tristes, porque o programa vai acabar, sabe? Era uma relação muito harmoniosa, muito legal mesmo. Mas sabe? você acha que naquele primeiro momento tava todo mundo apontando o dedo ali pra ele? Muita gente que sabia que ele era um cara do bem ali, virou as costas pra ele, não? Muita gente pode ter virado as costas. Porque, Alexandre, a Aline tá aqui e a mulher pra falar sobre isso, a gente vive ela já sofreu isso pra caramba. Exatamente. A gente vive num mundo machista pra cacete, caralho, que muitas mulheres sofrem, muito isso. A gente não vai saber nunca como é essa situação, não tem jeito. Então, um monte de já deixei de conseguir empregos por causa disso. Por causa disso. Então, porque não fiz. A gente sabe. Então, assim, muita gente... Eu acho até que de forma honesta, cara, sabe? Falou, foi condenar porque é uma coisa que acontece frequentemente. E eu também entendo, eu não condeno essas pessoas. Eu penso diferente, é o seguinte, eu jamais, mesmo se fosse o caso, se fosse verdade, você não ia me ver tacando pedra na rua nele, não ia me ver condenando na internet, nada disso. Porque o que ele fez por mim, entendeu? Aí eu falo, o problema dele seria com a justiça, com as pessoas que acusam. Mas ela não processou ele, né? Isso que é incrível, ele que processou ela. Então, isso aí seria uma definição. Você não ia me ver fazendo isso, tacando pedra, falando mal dele. Mas teve gente que depois de um tempo falou, calma aí, é assim, vamos ouvir um lado, vamos ouvir o outro. E eu acho que quem trabalhou com ele, quem conhecia ele, acho que de repente poderia falar, cara, deixa eu escutar teu lado, deixa eu ouvir tua versão também. Quero ouvir a versão de lá, quero ouvir a versão de cá. E acho que cada um tem o direito de eu entendo de um jeito, você entende do outro, você entende de outro, e ok. Eu só acho que tem que ser feita a justiça. Vai para a justiça. Se a justiça entender e provas suficientes para condená-lo, que ele seja condenado. Se a justiça entender que ele não tem provas suficientes para condená-lo, não tem nada ali, ele tem que ser inocentado, tem que seguir a vida, gente. É isso que a gente quer. É isso que eu quero, todo mundo quer, e eu torço por ele, porque a vida tem que seguir. Não dá pro cara ficar ali, 10 anos, 15 anos, sei lá quanto tempo vai ficar, e não consegue, não volta a trabalhar, não segue a vida. Então é isso. Eu tenho um respeito por ele, pelo que ele fez, porque eu acho que é um cara que fez muito pelo humor. Acho que renovou o humor da né? É um cara inteligente e tal. Mas também reconheço que ele também reconhece que cometeu erros também. Também reconheço que pode ter pessoas que não vivenciaram o que eu vivenciei. Pode ser que ele não tenha sido legal para você em algum momento, ou por algum motivo, ou que você não goste dele por isso ou por aquilo. Tudo bem. Aí cabe a justiça. Aí cabe a justiça.